Bem-vindos ao Realidade Aumentada, segunda parte desta semana. Falamos agora sobre os nossos políticos e de que maneira os portugueses olham para eles nas redes sociais. Esta semana, o número 1 do pódio vai para Rui Rio, seguido de António Costa, e em último lugar está Marcelo Rebelo de Sousa. Isto não quer dizer que Marcelo tenha tornado efetivamente a sua presidência uma presidência menos favorecida pelos portugueses, porque muita gente está atenta àquilo que Marcelo faz e, em termos de opiniões neutras sobre si mesmo, 59. O campeão das opiniões negativas é António Costa esta semana. Portanto, Marcelo continua relativamente bem. Quanto aos sentimentos favoráveis desta semana, eles têm uma evolução que não é totalmente regular face às 2 semanas anteriores. E se recordam, Marcelo Rebelo de Sousa não teve uma semana propriamente feliz há uma semana atrás, nomeadamente pelas críticas ao seu louvor a Arnaldo Matos e àquilo que foi o seu contributo para o processo democrático. Aquilo que nós podemos também verificar esta semana é que António Costa tem uma semana melhor que a anterior, mas ainda não recuperou aquilo que estava de dimensão positiva nas últimas semanas. Rui Rio tem, sistematicamente, ao longo das últimas 3 semanas, um posicionamento extremamente positivo nas redes. Mas há uma coisa que vale a pena falar sobre Rui Rio antes de passarmos à análise dos tweets de cada um dos nossos 3 políticos. Rui Rio tem uma presença na rede que não corresponde à sua presença na televisão. Ou seja, muitos portugueses interrogam sobre se o Rui Rio que está nas redes sociais é o mesmo Rui Rio que aparece na televisão ou com o qual contactam face a face. Vale a pena salientar sobre o Rui Rio que há uma espécie de bipolaridade entre aquilo que os internautas verificam e aquilo que os telespectadores veem. Ou seja, há 2 linguagens muito diferentes em termos de comunicação e, por vezes, mesmo em termos de temáticas. Basta lembrar que na semana anterior houve a comparação entre a família Aliyev do Azerbaijão e aquilo que se passava no Partido Socialista, que é algo que nós não encontraríamos normalmente em Rui Rio num discurso televisivo. Dito isto, quais foram os tweets principais que fizeram com que os sentimentos favoráveis fossem aqueles que nós acabámos de ver para Marcelo, para António Costa e para Rui Rio? Marcelo continua esta semana a tirar dividendos da sua visita a Angola e, portanto, aquilo que é conhecido como o Ticelinho, sim, exatamente, Ticelinho, como acabaram de ouvir em Angola, é Marcelo Rebelo de Sousa que consegue, de uma forma algo estranha, através da popularidade, ser quase mais popular do que o próprio presidente de Angola naquilo que é a sua visita. António Costa tem uma semana mais positiva do que a anterior, não só pela iniciativa do Governo sobre o Minuto de Silêncio relativamente à violência contra as mulheres em Portugal, mas também por uma outra razão que aparece nas redes sociais e que não é tão visível para quem tiver visto televisão esta semana, que é o facto de ter havido um conjunto de louvores por parte dos guardas prisionais portugueses quanto à atitude do Governo e de António Costa. E isso faz com que, efetivamente, nas redes as coisas corram bem para o Governo. Aliás, vale a pena dizer que as sondagens, realizadas também na última semana e publicadas, mostram que claramente não é pelos votos nas redes sociais que os partidos se diferenciam. Aquilo que nós temos aqui na rede é uma inversão daquilo que se passa na sondagem, ou seja, a sondagem dá um PS à frente e um PSD mais atrás, e aqui temos mais favoráveis para Rui Rio e menos favoráveis para António Costa. Conclusão, aquilo que podemos dizer é que não são 2 mundos separados, mas aquilo que se passa na internet não é traduzível em votos diretamente. Mas de votos falamos e estamos a falar de listas para o Parlamento Europeu. Esta semana não foi o discurso normal de Rui Rio nas semanas anteriores, foi um discurso ligeiramente diferente. Este sobre a questão da lista e, pela primeira vez, a existência de uma lista com mais mulheres do que homens naquilo que são os candidatos ao Parlamento Europeu. Se agora pegasse neste livro e fizesse assim,